existe uma forma de entendimento mais material, assim, né, do que é mensurável, do peso, tamanho, temperatura, tudo que é mensurável. Mas para que você possa compreender melhor o ser humano na complexidade, é preciso de ter um olhar ampliado. Então, esse olhar ampliado, quando você consegue abrir essa lente e visualizar as dimensões humanas, você vai conseguindo penetrar um pouco mais nesses mistérios, né? Nos mistérios que envolvem a saúde, a doença, né? A cura. E esse processo de busca vai nos levando a um conhecimento que ele não é apenas agregado. É esse o grande lance, é que esse conhecimento, esse estudo que nós estamos fazendo aqui hoje, é o meu desejo, meus votos, que não venha simplesmente agregar, mas que ele venha ser integrado no ser de cada um que está aqui assistindo, que está dialogando conosco. Porque o conhecimento, mesmo que seja mais científico, né, ele vem trazendo também uma aspiração de entendimento, uma aspiração de compreender a criatura divina, essa obra divina que somos, cada um de nós, dentro de um panorama muito maior que nós estamos hoje compreendendo esse sistema, né? Essa visão sistêmica de que a Terra está dentro do sistema solar, que está dentro de uma galáxia, que está dentro do universo, e nós estamos dentro desses sistemas, né? Que é um dentro do outro, uma relação infinita, e que assim nós chegamos a ver o nosso corpo humano também numa relação sistêmica, né? Com os outros seres humanos, com o nosso ambiente, e dentro de nós uma relação sistêmica com as nossas células, né? Com essas células do intestino, e que nós vamos ver que nós temos mais células de fora, porque o intestino está dentro, mas ele está fora, é a área mais extensa do ser humano que está em contato com o mundo, mais extensa do que a pele, né? E esses seres que lá habitam, essas células são muito mais numerosas do que as células que constituem a nós. Então, na verdade, nós hospedamos, né, milhões, trilhões de células que estão em contato conosco no sistema de relação, no equilíbrio ecológico. Isso é muito bonito. E só agora que o ser humano está, foi 2008 para cá, que começou-se a mapear esse ecossistema que nós hospedamos. E nós, quantas vezes agredimos os nossos hóspedes, né? O nosso sistema de defesa, porque eles vêm para nos auxiliar, né? E o ser humano, não vou dizer nós, mas nós já estamos aqui numa busca de preservação, né? Eu acredito que as pessoas que aqui estão e outras que vêm receber essa live, que alguém compartilhou, né? Interessante, você também compartilhe, marque a sua presença aí no ponto da espiritualidade, esse ponto de iluminação que congrega pessoas interessadas na ciência e na consciência, né, em todos os níveis e sistemas. Então, que essas pessoas que vejam essa live tenham esse olhar de que esse corpo humano, ele é uma parte de uma obra divina, compõe todo esse todo, e que nós podemos preservar, sim, adquirir esse espírito de zelo, né, com cada um consigo mesmo, com quem está próximo, com a sua casa e com o planeta, né? Então, é isso. E hoje a gente já vai começando logo, né? Porque eu preparei, assim, os slides. Hoje eu fiquei o dia inteiro debruçada sobre essa live, fazendo outras coisas, mas sempre ligada e pensando aqui, com todo carinho, nessas pessoas que a gente vinha encontrar nesse momento e que vem encontrar depois. Eu tenho certeza que depois as pessoas vão colocar os comentários, né, vão compartilhar, e outras pessoas que vejam a live, mesmo que seja depois de anos que fica, né, que possam dar essa resposta para a gente. A pergunta é essa: você está querendo também ser um zelador, uma zeladora dessa obra de arte divina que é o ser humano? Sim, então vamos lá, vamos entender hoje um pouco mais desse intestino, que aparentemente é um órgão de excreção, né, de eliminação, mas que hoje já sabemos que não é só isso. Primordialmente, é um órgão que sintetiza, gente, a maior parte do nosso sistema imunológico está lá,
a maior parte da produção de serotonina que nos dá o tônus, né? O tônus da vida, a capacidade de estarmos em pé, concentrados, agindo, conscientizando a si mesmo, trazendo algo novo para esse planeta, e é lá no intestino onde está o potencial de tudo isso. Porque o importante não é só o que você come, é o que você assimila do que você come. Por isso é muito importante a mão. A mão, quando tocar no alimento, né? O que é que você vai ingerir? O que é que você vai colocar no seu carrinho? O que é que você vai pegar numa prateleira? O que é que você vai dar para o seu amigo? O que é que você vai promover com essas suas mãos, né? E quando colocar também no seu organismo, pensar 2 vezes, 3 vezes, será que meus hóspedes vão gostar, né? Porque vocês talvez não saibam disso, mas eles têm algumas floras bacterianas que mandam no hospedeiro, elas mandam ele comer aquilo que elas gostam. Então, elas acabam, às vezes, misturado com aquelas boas bactérias que são nossos queridos hóspedes, tem algumas vilãzinhas que ficam lá, né, e ficam querendo liderar e eu vou falar hoje, né, mexendo com aquele equilíbrio ecológico. E, além do mais, mandando que o hospedeiro, que é o dono da casa, vá comprar no supermercado, coloque no prato o que elas gostam. Mas nós vamos, o cérebro dá o comando para as mãos, para pegar, comprar, comer, né? O que elas querem. Não, nós precisamos saber de onde é que está vindo o comando. E à medida que nós estivermos em sintonia com esse intestino, nós vamos captar muito mais as mensagens das nossas boas bactérias, né? Então, vamos começar logo, vamos ver logo nossos temas. Pois é, eu estou sentindo uma felicidade de estar aqui e começar esse tema que nos interessa a todos. Estamos aqui em busca, né, de aperfeiçoamento, de aprofundamento, né, de conhecimento sobre essa área tão nobre assim, que é o nosso cérebro, e essa área tão nobre, em segundo lugar, que é o nosso intestino. Então, a gente pensando cérebro e intestino segundo o cérebro, parece até que o cérebro está cheio de comida, né? Cheio de alimento. Então, coloquei essa imagem para lembrar um pouco que a relação que nós temos não é com a comida, mas é o que o intestino vai retirar desses alimentos. E o ser humano, né? E dentro disso, começarmos a focar hoje nesse diálogo, né, entre o intestino, o que ele manda, e o cérebro, né? Então, primeiro cérebro, intestino, segundo cérebro. Desculpe, olha, eu já estou achando eles tão íntimos. O cérebro, primeiro cérebro aqui, e o segundo cérebro aqui embaixo. Então, são 2 cérebros, gente. É uma maneira de falar, tá? É uma maneira de falar, mas é porque o nosso intestino, ele tem um sistema neural. Nós vamos ver como ele é complexo, como ele é lindo, como ele interage com o cérebro de cima. Então, primeiro cérebro está na cabeça, o segundo está lá embaixo. Sabemos que o coração também tem um sistema nervoso bem desenvolvido, pode ser um tema de uma outra live. Hoje nós vamos focar nessa relação entre o cérebro e o intestino, ou seja, a parte nobre do intestino, a parte neural, a parte neuroendócrina, o que ele produz, o que ele traz para a gente, e o hormônio da felicidade, que lá está. Então, o intestino que nós falamos é o intestino delgado e o intestino grosso. Eles são 2, a gente lembra da escola ainda, né? E vamos nos deter um pouco mais, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa função que a gente tem uma noção, né? Uma noção. Eu estou falando de maneira genérica, aqui tem pessoas que já estudam também, que são até pesquisadores autodidatas nesse assunto. E também pessoas que já praticam, que já faz alimentação natural, quem já utiliza um detox, o jejum. Então, para todas essas pessoas, nós vamos fazer aqui uma apresentação que possa trazer uma integração desse conhecimento com o estilo de vida de cada um e o que nós podemos fazer para implementar em nosso dia a dia o que nós vamos ver aqui hoje. Então, esse cérebro maravilhoso,
que está aí muito bem compartimentalizado, nós temos aí a parte mais externa, que é o córtex, onde estão os raciocínios, as memórias já selecionadas, e no miolo dele o sistema límbico, que é mais responsável pelas emoções, onde tem o destaque para as amígdalas cerebrais, que atualmente, nesse momento da humanidade, elas estão hiperativas. Eu tenho visto diariamente no meu consultório virtual, que eu tenho atendido diariamente pessoas com síndrome do pânico, com sensações de insegurança, de medo, por conta das amígdalas cerebrais. E todo esse sistema límbico, que ele é influenciado pelo que acontece no contexto, como também pelas experiências anteriores que a pessoa teve, que viveu. Então, quem já teve experiências anteriores de situações semelhantes, né, de abandono, de traumas, de maus tratos, seja quais forem as situações que elas tiverem vivenciado, elas podem hoje sentir gatilhos na mente por conta do que está acontecendo. Então, as amígdalas cerebrais estão realmente em polvorosa, elas estão um pouco agitadas, e nós precisamos entender qual a relação que esse sistema límbico, ligado às emoções, que tem diversas substâncias, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, o GABA, né? E a serotonina também, hein? Como é que todas essas substâncias químicas se relacionam lá embaixo com o nosso intestino? E o melhor, como é que nós podemos agir no nosso intestino para que ele possa devolver para o nosso cérebro benefícios, para que ele possa contribuir nesse equilíbrio das emoções. E agora nós vamos adentrar um pouco realmente no sistema digestivo, para que nós possamos compreender o que acontece lá dentro, que vai depois resultar em mudanças de humor, disposição ou não, né? Capacidade de concentração, saúde mental ligada ao intestino. Essa é a grande sacada, né, do momento. Então, o nosso sistema digestivo, ele é um tubo, um longo tubo, né? Tem mais de 9 metros, só o intestino acho que tem 9 metros. Então, ele começa na boca, vai, né, pelo esôfago. Lembra? A gente até decorava, né? Boca, esôfago, estômago. Vai na sequência do estômago, tem os esfíncteres, né? Entre o esôfago e o estômago tem a cárdia, né? Entre o estômago e o intestino tem o piloro, e esses esfíncteres, eles são comandados também pelo sistema nervoso. Se lembrem que o estado emocional mexe, tem pessoas que sentem entalos, tem pessoas que sentem aumento da acidez do estômago, sentem peristaltismo aumentado no intestino, quando sentem algum estresse, o medo de uma prova, alguma situação, elas sentem. Tem pessoas que têm síndrome do colo irritável. Então, existe todo um sistema nervoso que, quando altera-se o ambiente, quando as situações estressantes acontecem, despertam lá no intestino, desde a garganta, no esôfago, estômago e intestino, diversas relações neuroquímicas, neuroendocrinológicas. Então, ele vai até o esfíncter anal e está ligado ao fígado e ao pâncreas, né? O fígado está lá, vocês estão vendo aí na imagem, do lado direito, e o pâncreas do lado esquerdo. Porque essas duas estruturas, né, trabalham na produção de substâncias, como o fígado trabalha na produção de diversas substâncias, de carboidratos, proteínas, utilizando todo esse material que o intestino capta do alimento, né, esse alimento que desceu, né, da boca pelo esôfago, estômago, intestino. Lá ele é metabolizado, no delgado principalmente ele é absorvido, e vai para o fígado, né? Tem a veia porta, que ela é uma porta realmente. Tudo aquilo que foi assimilado vai para dentro do fígado. Vocês vão ver hoje como é lindo o fígado, gente. O fígado faz um trabalho maravilhoso, por isso que eu tenho tanto cuidado com o fígado. Meus pacientes, eu estou sempre falando nas medicações que prejudicam o fígado, né, os alimentos, o horário que o fígado precisa descansar. 3 horas da tarde ele já está querendo dar uma pausa, fechar a casa de máquinas, para ficar só processando o que já tem. Seria ideal que não colocasse mais nada gorduroso, nada depois desse horário. E 3 da manhã ele começa de novo a batalha dele, né, para a produção das substâncias que a gente precisa. E o pâncreas dispensa comentários, né? O trabalho dele com
a produção de insulina para metabolizar toda essa glicose que nós precisamos para quê? Para o cérebro, né? Para nós podermos, então, exercer essas funções mentais superiores. Então, esse fígado e esse pâncreas são assessores diretos, né, do intestino. Aí nós temos o intestino delgado, que é uma parte mais comprida, né? Ele tem 7 metros, mais ou menos. Nada disso é muito rígido, né? Depende de pessoa para pessoa. E ele vai ligar justamente o esôfago no intestino grosso. E a função dele é a absorção de água, principalmente nutrientes. A água é absorvida mais ainda no grosso, mas aí vai absorver os nutrientes mais importantes, como eu falei, para levar para o fígado. Então, é uma parte responsável pela imunidade. É muito importante essa parte do intestino delgado nessa captação de substâncias para a produção de imunidade. Então, ele tem células que identificam os antígenos. Qualquer substância, vírus, alguma partícula estranha, uma lactose, alguma coisa que entrou lá, que não foi bem reconhecida, ele tem um trabalho de triagem, de reconhecimento, e quando aquilo não faz parte, não é bem aceito, ele vai estimular a produção de anticorpos, estimular células de defesa para chegarem lá e realizar o trabalho de prevenção. Também a utilização da vitamina D, né? Então, o tipo de alimentação absorvida nessa área, gente, vai determinar muito a sua imunidade. Então, se você quer não ter não ter sua imunidade afetada, então você precisa escolher os alimentos, porque o que chegar lá, ele vai digerir, né? Ele vai, claro, vai se defender no que for possível, mas ele vai absorver. Se a pessoa ingerir diversos alimentos condimentados, com aqueles acidulantes, umectante, uma série de produtos, ele vai assimilar. E o que o sistema imunológico não conseguir debelar, vai começar a participar do corpo da pessoa, né? Então, você que sabe, se você quer ter uma boa imunidade, se você quer realmente construir um corpo saudável, precisa ter esse controle na hora do que vai, né, comprar, do que vai pegar, do que vai ingerir. E o intestino grosso, né, que é o nosso grande, vamos dizer assim, nossa grande estrela de hoje, é conhecido muito como colo, né? Então, ele tem uma média de 1,5 m, né? Algumas pessoas chegam a 2 metros, por isso que soma, né, com 7 dá 9. Né? Então, as funções dele que são mais conhecidas é a absorção da água e a eliminação de toxinas. Gente, quando uma pessoa elimina fezes, só 1/3 daquelas fezes são produtos dos nutrientes que não foram absorvidos. 2/3 são células mortas, células nossas, né? Células que nós restauramos o intestino. A cada 5 dias, essas células são renovadas, então tem 1/3 daquele bolo fecal é de células que foram descamadas, de células mortas de outros órgãos, e 1/3 são as bactérias que na luta, porque elas passam o tempo todo lutando, aquela microbiota, na luta elas foram, né, vão ser descartadas. Então, 1/3 é de nutrientes, 1/3 de células descamadas e 1/3 da macrobiota, né, das bactérias que nós hospedamos, elas estão lá. E uma das mais importantes funções hoje, que estamos aqui também querendo, né, conhecer, é a produção da serotonina. Aí eu coloquei um esquema bem simples do triptofano, que ele se transforma em 5-hidroxitriptofano, que vai para o mecanismo de produção, transformação na serotonina. Então, o triptofano é um componente de alimentos, como, por exemplo, as castanhas, algumas frutas. A gente vai ver aí uma imagem dos alimentos que contém boa quantidade de triptofano. Isso aí você pode pesquisar tranquilamente, qualquer lugar tem triptofano sintetizado para vender, tem triptofano sublingual. O triptofano está sendo utilizado, inclusive, para sono, né? Porque à noite, esse mecanismo do triptofano, ele vai dar serotonina, e vai ser uma serotonina que essa vai ser utilizada para a produção de melatonina. Gente, eu vi uma pesquisa que tem 400 mais vezes melatonina no intestino do que na pineal. Então, é um grande reservatório de melatonina, vai ser lá no intestino. E ela é fabricada a partir da molécula de serotonina, que vem do triptofano. E você sabe pesquisar onde encontrar. Então, aqui nós estamos vendo a relação da saúde mental
né? Já está ficando um pouco mais claro, eu acredito que à medida que a gente vai falando, vocês vão entendendo que existe uma relação desse cérebro com esse intestino. E essa relação do cérebro com o intestino é uma relação neural, claro, são nervos, eu vou mostrar para vocês bem claro, tem nervos mesmo, fibras nervosas, tem microneurônios também na parede do intestino, mas todo esse sistema funciona integrado com a flora. A flora, esse ecossistema microbiano, esses milhões, trilhões de células que nós hospedamos, que são bactérias positivas. Gente, essas bactérias positivas, elas vivem num contínuo, como é que eu quero dizer assim, numa elaboração contínua, numa luta contínua com as células agressoras, com as bactérias que entram, né, que são deletérias, que fazem mal para o organismo, né? Não só bactérias, mas substâncias como glúten, açúcares. Cada partícula, eu vou mostrar para vocês aí, tem um tamanho de partícula que o intestino não suporta. E essas células de defesa e essas bactérias positivas, muitas vezes elas não resistem. Por isso que é interessante o alimento cru, porque se você coloca 70% de alimento cru no seu prato, você está colocando um grande apoio para elas, porque elas preferem o alimento cru, o alimento com fibras. O alimento cru, ele tem vibração do sol, ele tem um comprimento de onda muito mais alto do que um alimento cozido. Por exemplo, um brócolis. Um brócolis hipercozido, ele não vai agregar energia para a microbiota. Só vai agregar se ele tiver semicru. Você pode jogar uma água quente, dar assim uma melhorada e ingerir. E, de preferência, o que você puder ingerir cru, bem higienizado, claro, né, com todos os cuidados, e, se possível, plantar. Eu estou plantando aqui na minha casa, já tenho agrofloresta, e eu fiz um curso agora completo de horta em casa. E é isso que nós precisamos fazer, pensar em ter alimento para essa flora, sermos um bom anfitrião para elas. Então, estresse, ansiedade, depressão e outros problemas, transtorno obsessivo compulsivo, são sim relacionados à microbiota intestinal. E vocês vão ver por quê. Então, essas trilhões, né, trilhões de bactérias que nós temos, que são as células de defesa, essas microbiotas, elas são muito diversificadas. Vocês já ouviram falar em agrofloresta, né? O que é uma agrofloresta? É uma plantação agro porque está sendo cultivado, mas na floresta virgem, na floresta natural, a diversidade é imensa, é imensa. Então, no nosso intestino também é imensa a diversidade. E o que vai fazer com que essa diversidade seja satisfatória? Gente, vai depender desde a barriguinha da sua mãe. Quando você estava lá, como era a flora bacteriana dela? O que ela se alimentava? Se você ficou muito tempo no hospital, logo depois que nasceu, gente, tudo isso influi. É como uma floresta, né? Depende de como foi, como lidavam, os seres humanos lidavam com essa floresta. Então, essa existência dessa microbiota, esse padrão de diversidade dela tem a ver com o seu nascimento, tem a ver com o tempo que você foi amamentado, com a quantidade de amamentação que você tinha em relação à proporção com outros alimentos, o período que começou a se alimentar e o que você ingeria. Então, essa responsabilidade é muito grande, que foi nos colocada. Agora, depois de tudo isso, o que você pode fazer? Você pode fazer muito. Você pode escolher agora, você pode restaurar. É assim como na agrofloresta. Na agrofloresta, eu já fiz 5 cursos de agrofloresta. É muito interessante. A gente vai lá para o campo, vai plantar. Né? Eu aconselho bastante quem puder ir, que não tiver, que tiver uma zona que dê para fazer um trabalho, mesmo durante a pandemia, tiver terra, eu aconselho bastante, porque na agrofloresta são uma diversidade enorme, são diversas plantas que convivem. Elas têm um tamanho maior, outro menor, outro médio, você planta tudo de uma vez, e elas convivem perfeitamente bem e são sinérgicas. As plantas se auxiliam, até as raízes delas se auxiliam. Agora, tem pesquisas mostrando que o solo é vivo, essas raízes fazem trocas desses rizomas. E essas bactérias também, elas interagem, elas fazem trocas, elas têm uma vida. E elas fazem também
com que o intestino tenha mais saúde, mais vitalidade para a produção das substâncias que nós precisamos. Tem uma série de substâncias que nós produzimos no intestino: acetilcolina, noradrenalina, a serotonina e outras que nós produzimos lá. Então, essa flora ela vai melhorar o clima, o ambiente, a oxigenação e a parte da adesão das células, porque as células do intestino elas vão se ligando, se conectando, porque não pode abrir, gente, porque eu já falei, o intestino ele é aberto para o mundo. Então, ele tem que ter uma barreira, ele tem uma camadazinha de muco, ele tem toda uma estrutura, aqueles tijolinhos muito bem estruturados. Imagina assim um calçamento de paralelepípedo todo igualzinho, né? Então, ele não tem cimento entre as pedras, entre as células do intestino, mas elas têm umas fibrilhas que elas encaixam uma na outra e fica igual assim um pavimento muito bem feito, né? Então, depois que essas substâncias são produzidas, elas também transportam para o fígado e do fígado vão para o corpo todo, para onde precisa. É o colesterol para fazer os hormônios, né? Uma série de substâncias vai para a vesícula para poder auxiliar na digestão. Então, o fígado é um grande laboratório, mas para que ele funcione, precisa que o intestino mande o quê? As matérias-primas para ele. Então, só para não deixar passar, porque eu sou apaixonada pelo fígado, não sei se é porque na medicina tradicional chinesa, os meridianos da sexualidade, eles passam no fígado. Então, quando se quer trabalhar na acupuntura, né, estou lembrando aqui da doutora Vanessa, né, que é acupunturista, vou pedir para que ela pesquise, quem sabe faça até uma live sobre isso, esses meridianos que ligam o fígado, né, com os órgãos sexuais. Então, é um meridiano só. Mas na bioquímica a gente vai ver que é verdade, porque é lá que se produz o colesterol e os aminoácidos necessários para a produção dos hormônios sexuais e da sexualidade. Então, o fígado é uma glândula, é a maior glândula do nosso organismo. Tem milhões de células lá dentro. E cada uma tem uma função. Gente, as funções do fígado, eu queria até ter pesquisado todas, mas eu consegui aqui algumas para que vocês vejam como ele é importante. Então, não vamos encher o fígado de bebida alcoólica, gente, pelo amor de Deus. Bebida alcoólica, fumo, alimentos industrializados, corantes. Hoje eu fui comprar um pacotinho de amendoim, que eu vi naquele pacote tanta coisa que eu desisti. Sinceramente, tinha muita coisa ali. Então, eu penso logo no fígado. Será que ele vai gostar de receber isso, né? Porque a boca gosta, né? Os sensores de prazer, as papilas. Vocês sabiam que as papilas linguais, quando a pessoa toma um refrigerante, né? Aquele sabor, ela guarda na memória e depois a pessoa vai tomar um suco sem açúcar, aí ela faz, detestei. Aí fica pensando, bebo refrigerante, bebo refrigerante, bebo refrigerante. Então, as papilas linguais, elas têm esse pacto, né, com o sistema límbico. E a gente precisa pensar quem vai receber lá embaixo, se vai realmente gostar do que foi jogado lá dentro, né? Então, olha só o trabalho que ele tem que fazer, gente. Até 3 horas da tarde, principalmente, é o dia inteiro trabalhando, das 3 da manhã às 3 horas da tarde. Secretar bile, né, para poder digerir as gorduras, armazenar a glicose, que é uma reserva muito boa, quando a pessoa está correndo, por exemplo, ou tem uma solicitação urgente de energia, ele tem glicose armazenada. Nós temos um glicogênio, que pode ser quebrado na mesma hora para você utilizar. Isso é maravilhoso, né? Produz proteínas nobres para a produção de quê? Das citocinas, dos hormônios, os hormônios sexuais, os hormônios de defesa, os neurotransmissores precisam dessas substâncias que são produzidas no fígado. E ele também faz um trabalho de desintoxicação. Gente, o mecanismo do fígado é uma coisa mais linda. Eu vou mostrar para vocês as células do fígado. É uma arquitetura perfeita. Não tem um arquiteto que possa fazer algo tão perfeito. E isso tudo tem vocês colocarem um vídeo, procurem aí um vídeo que fale sobre os mecanismos neuroendócrinos do fígado. Vocês vão ver que dentro ele tem toda uma força centrífuga, né? Tem substância que ele joga fora, ao redor dele, eles são formatos de hexágono. Olha, todas as células são iguais, um hexágono perfeito, e são as células que têm uma capacidade de regeneração incrível. Se você tiver 1/3 do fígado, ele regenera todinho, porque ele é cheio, ele tem sangue, ele tem todos os nutrientes que ele precisa para restaurar a sua arquitetura.
Então, estudem sobre o fígado e se apaixonem por ele.